E aí, Ana, como é que vai? Tudo bem? Como é que está de reclusão? Como é que você tem enfrentado esse momento? Primeiro, desculpa, eu fiz uma introdução no outro vídeo que a gente precisou encerrar. Eu Hum, vou, eu vou fazer essa introdução de novo. Hoje é o quinto dia de live seguida da Agência Descomplica. A gente viu como uma forma de a gente ajudar, a gente trazer conteúdo e interação, que são a nossa especialidade, para as pessoas e principalmente para os pequenos negócios, como a gente, para poderem enfrentar melhor esse momento de pandemia, de isolamento, e um momento, eu acho que, de extrema ansiedade e angústia, porque a gente vê todos os nossos planos irem abaixo e toda a nossa noção de controle, né, da realidade se desfazer como pó, né? exato. Então, então a gente está hoje aí com a Iana Meirelles, da Vagalume Terapias, uma multiterapeuta, né? Eu queria que ela explicasse também um pouquinho sobre a formação dela, a forma como ela normalmente ajuda as pessoas e também já começasse falando um pouquinho de como é que está enfrentando esse momento, que é um momento desafiador para todo mundo e imagino até para as terapeutas, né? Sim. Bom dia a todos. Bom, eu sou uma terapeuta integrativa. Eu gostei do termo multiterapeuta, porque realmente a gente vai. A maioria dos terapeutas integrativos vão acumulando algumas técnicas, a gente vai buscando ferramentas para, de alguma forma, poder oferecer, né, uma ajuda. As técnicas complementares, elas são uma extensão da psicologia tradicional e das técnicas tradicionais de ajuda, porque elas vão para alguns pontos que de alguma forma ficavam expostos, ficavam não preenchidos pelas técnicas tradicionais. Mas elas nunca desqualificam, diminuem a psicologia tradicional, as técnicas tradicionais. Elas são literalmente complementares, né? A ideia é, de fato, de convergir, de complementar, de ajudar, nunca de competir. Principalmente a perspectiva sistêmica, né? A técnica que é muito conhecida como constelação familiar. O criador dessa técnica, o Bert Hellinger, ele bebeu de muitas fontes, ele fez a psicanálise, estudou análise de script, ele tem como base de formação a filosofia, mas ele fez a psicologia, a sociologia, a antropologia, ele estudou bastante também. Ou seja, ele bebeu de várias ciências e foi construindo uma nova forma de abordar alguns temas que ele via como lacônicos, né? Então, é realmente uma forma complementar de assessorar, de apoiar, de ajudar. A maioria dos meus pacientes fazem acompanhamento comigo e também a perspectiva sistêmica, as constelações familiares, mas quando eu só atendo eles na constelação familiar, eu recomendo que eles busquem um apoio terapêutico com outros terapeutas, com psicólogos, ou seja, com quem eles se sentirem à vontade, conectados. Ou seja, são caminhos que andam juntos, né? Então, tem como técnica complementar a constelação familiar, que eu já mencionei, o Reiki, o Theta Healing, que é uma reprogramação neurolinguística quântica, vamos dizer assim, que é uma técnica de transformar crenças, sistemas de crenças, lidar com traumas, com pânico, é muito usada nesse sentido também. Uma técnica maravilhosa, foi um divisor de águas na minha vida também. E a gente ainda trabalha com PNL, com é, é, técnicas outras de acolhimento, né? E de apoio mesmo. Então, o trabalho dos terapeutas integrativos tem mais a ver com essa perspectiva quântica, que talvez a psicologia está começando a abraçar com as constelações familiares, o direito também, a pedagogia também já está olhando para essa forma quântica de resolver as coisas. É uma mistura desses conteúdos todos. A gente bebe das fontes, elabora alguma coisa e traz uma coisa nova. Maravilha. E como é que você está enfrentando, pessoalmente, Então, assim? somos muito humanos, né? Eu gosto sempre de lembrar que nós terapeutas somos, antes de tudo, humanos, todos os profissionais da saúde, né? E claro que a gente também enfrenta as dificuldades, os conteúdos sombrios. Somos todos seres em evolução, né? Somos todos aqui aprendendo a ser a melhor versão de nós mesmos todos os dias. Graças a Deus, né? Que estamos todos humanos aqui. E ser humano está sendo tão importante hoje, né? No nosso tempo. E essa humanidade ainda em elaboração, né, elaborável, ela nos permeia
principalmente no atendimento, né? Eu gosto muito da perspectiva junguiana, com a qual me identifico, que diz que o processo terapêutico é sempre de dois lados, né? O terapeuta está junto no processo, se terapeutizando. Então, é maravilhoso poder estar se trabalhando enquanto estamos ajudando os outros. A gente cresce juntos, né? Então, é muito bom que a gente lembre sempre que somos humanos e temos essas dificuldades. Então, como boa humana que eu sou, eu estou enfrentando aí todos os meus conteúdos sombrios. Eu gosto do isolamento, eu sou uma pessoa um pouco mais introspectiva, meditadora, então o silêncio me faz muito bem, mas até para mim, às vezes, ficar quieta em casa está sendo desafiador, porque normalmente no dia a dia a gente se distrai de algumas coisas, né? Os conteúdos mais desafiadores, aqueles que estão ali realmente precisando ser vistos, a gente não quer muito trabalhar e a gente se ocupa, a gente tem outras prioridades, tem a urgência da vida, pelo menos tinha até antes desse processo, uma vida que nos exigia com urgência, né? E aí a gente podia deixar isso para o lado, deixar para o final de semana, deixar para a próxima folga, deixar para quando não tivesse jeito. Até que a vida nos põe de cama, numa gripe, numa dengue, numa coisa dessas da vida, e a gente acaba tendo que enfrentar. E agora não tem nem precisa mais de gripe de dengue, olha que beleza, né? A gente pode ficar quietinho em casa sem ficar doente e pensar sobre as nossas relações, porque os obstáculos vão surgindo nesse momento, né? E aí eu tô enfrentando todos eles. Ficar mais próximo da família, conversar com as pessoas, mesmo com aquelas que são difíceis de conversar, de elaborar conteúdos. E é engraçado como a gente está ficando mais perto, mesmo estando distante, né? A gente quer conversar, a gente quer saber como é que tá, a gente está sempre procurando. Então, eu estou enfrentando também as minhas questões, mas eu estou bem tranquila, porque já era alguma coisa que eu tinha, deixa eu botar aqui no silencioso para as notificações não, é, que eu já tinha uma visão, né? A própria astrologia, eu também sou astróloga, já vinha nos avisando que isso ia acontecer. A gente tem um trânsito muito importante acontecendo, depois, quem tiver curiosidade, a gente pode aprofundar, Saturno e Plutão em conjunção, e isso já vinha avisando que a gente ia ter um período de reclusão, um período de meditação, de introspecção, de reavaliar valores, de reavaliar posturas. Então, eu já tava de barbas de molho, sabe? Desde janeiro, quando começou esse trânsito, na verdade, finalzinho de dezembro. Então, eu já estava nesse movimento de é melhor começar a olhar agora, porque daqui a pouco quem não está olhando vai sofrer um pouco mais com isso. Então, eu já estava nesse movimento há um tempo, então o crescimento já está acontecendo, a gente já está começando a aprender algumas lições. Maravilha. A gente tem um pouquinho, antes de entrar por outros assuntos que são muito interessantes, a gente tem um pouquinho o foco nessa parte do pequeno negócio, do negócio, do trabalho das pessoas, né? Você, Uhum, como terapeuta, é uma empresária também, né? sim, E com certeza está sendo impactada pela privação aí do ir e vir, né? Pelo isolamento, porque boa parte das suas terapias eram em grupo. presenciais, né? E Sim. em grupo e tal. E como é que você está lidando com isso, assim? Como é quais alternativas que surgiram? Como é que você está tentando diminuir o impacto desse momento que ninguém sabe até quando vai e é muito incerto? Bom, a maioria dos meus atendimentos estão sendo transferidos para vídeo, eu faço as sessões por vídeo. Eu já fazia algumas sessões por vídeo com pacientes que, por algum motivo, tiveram que se ausentar de Brasília. Mas eram pacientes antigos, que eu já tinha toda uma intimidade, então o atendimento por vídeo estava mais tranquilo, fluía muito bem. E aí eu tenho pacientes novos, relativamente novos, que estão agora migrando para o vídeo, então temos aí alguns desafios, né? A linguagem corporal, a própria presença física nos dá informações, vestígios sobre o que o paciente está sentindo, o que está acontecendo mesmo. Às vezes fala muito mais do que as palavras, né? E por vídeo a gente perde um pouco disso. É bom quando a gente consegue ter uma imagem maior do corpo, às vezes ajuda, mas pacientes que eu conheço há mais tempo estão sendo mais fáceis de atender por vídeo. A alternativa está sendo essa, muita conversa por WhatsApp, meus canais são sempre abertos para os pacientes conversarem, desabafarem, pedirem ajuda. O processo terapêutico não acontece só naquela uma hora, né? Acontece o tempo todo.
mas infelizmente os atendimentos por grupo, que são a roda sistêmica, as constelações familiares, elas estão suspensas. O máximo que a gente pode fazer é uma grande conversa com todo mundo no grupo e tentar fazer partilhas, mas os trabalhos em si estão suspensos. Muitos dos meus pacientes estão mantendo as sessões, mesmo que não estejam acontecendo os encontros em grupo. Isso está sendo uma coisa muito bonita de se ver. Quem pode está mantendo os pagamentos, está mantendo a, a contribuição, né, do grupo, porque sabe que a gente precisa disso, depende disso, é a fonte de renda. E muita gente eu sei que não pode mesmo, né, manter o pagamento. E aí a gente tem que se diversificar, oferecer outras formas de ajudar as pessoas, tanto para ajudar as pessoas, porque de fato essa é uma prioridade nesse momento, é algo muito importante, que a gente tenha esse apoio emocional, e também porque, de alguma forma, efetivamente, eu tenho que pagar as minhas contas, né? Então, Claro. os atendimentos em vídeo estão sendo a principal alternativa e a gente está ainda pensando outras formas, quem sabe, de fazer material, cursos, falas, enfim, alguma coisa assim. Porque, de fato, não é só uma chuvinha, né? A gente não vai ficar só 15 dias, só 20 dias em isolamento. Isso deve se estender até final de maio. Pela astrologia, isso vai até final de julho. Né? Em julho que a gente começa a ter um movimento um pouco mais tranquilo de fato, poder se reunir em grupos maiores, né? Talvez a gente já consiga sair na rua, mas não em encontros em grupo. Então, a gente tem que pensar novas formas mesmo, né? É um novo mundo. A gente não vai sair para o mundo de antes, né? A gente vai sair para um mundo novo. Então, a gente já tem que pensar esse novo mundo. Pois é, nesse sentido, eu vou contar uma história rápida aqui, falar um pouquinho da minha história com a Iana. A Iana, entre outras coisas, eu sei uma história dela, que ela uma vez fez um atendimento e jogou tarô para uma pessoa famosa e descobriu que a pessoa ia ser mãe e a pessoa não estava planejando, e aí acabou que a pessoa se confirmou, né? Essa atriz famosa foi mãe, isso Sim. foi gravado, transmitido num programa de televisão, desde então ela ficou famosa e eu conto, inclusive, para os outros que ela é minha prima, para pegar um pouquinho desse crédito. E aí, Iana, vamos falar aí dessa parte astrológica que acho que para quem acredita e para quem está procurando aí alguma orientação nesse momento, pode ajudar as pessoas a encontrar uma estratégia. O nosso governador aqui em Brasília, nós falamos de Brasília, né? Estamos ao vivo para o mundo inteiro pelo Instagram, mas falamos de Brasília. Sim. Nosso governador jogou aí para o final de maio as restrições, né? Principalmente a escola, o que cria uma série de dificuldades para todo mundo, né? Mesmo quem queria sair tem que ficar em casa cuidando dos meninos, quem pode, né? E que os astros dizem, né? Para a gente ir se planejando. Bom, esse trânsito maior que é de Saturno se encontrando com Plutão. Bom, primeiro, acho que eu vou falar um pouquinho do basicão para vocês não ficarem perdidos no astrologuês. Capricórnio é um signo que fala de estruturas, de bases, de tradições, de sobrevivência, de rigidez, de esforço, de mérito. E Saturno é o regente de Capricórnio. Portanto, o planeta Saturno traz os mesmos conteúdos que o signo que ele rege. Então, Saturno entrou em Capricórnio há alguns anos, ficou 2 anos e meio em Capricórnio. E nesse processo, enquanto ele estava transitando pela constelação de Capricórnio, ele trouxe esse tema das nossas bases, nossas estruturas à tona. Só que ele não estava sozinho, ele também está com Plutão lá. E Plutão, como alguns conhecem, Hades, né? É um planeta das transformações, das rupturas, da morte, do caos, do poder, da verdade, da justiça. Então, Plutão também estava ali em Capricórnio. Então, a gente tinha esse planeta que fala de morte, transformação, verdade, justiça e caos, junto com aquele que é o rigor, o merecimento, o esforço, a sobrevivência, agindo sobre as nossas estruturas mundiais, né? Quando esses dois se encontraram no mesmo ponto, no grau 22 de Capricórnio, no dia 12 de janeiro, a gente teve a primeira morte de coronavírus confirmada. Entende como o coronavírus está muito ligado a esse trânsito?
quando a China divulgou o coronavírus, no 26 de dezembro, foi a lua nova em Capricórnio, foi quando a lua entrou em Capricórnio. Então, toda vez que passa um planeta importante por Capricórnio, às vezes qualquer astro por Capricórnio, a gente tem um movimento que corresponde na nossa realidade pessoal está muito sincronizado, por isso é muito difícil não ver a ligação e não perceber. A gente também tem séries que é a gente chama tudo de planeta na astrologia, todos os astros são planetas, também é um planeta que fala da nossa própria natureza, da mãe natureza, de Gaia. Então a gente sabia que ia ter alguma coisa com a mãe natureza. Eu imaginei que pudessem ser desastres naturais, terremotos, furacões, tsunamis, coisas assim, porque tinha isso envolvido. Mas veio a calhar que era de fato a parte selvagem de Gaia vindo à tona através de um vírus que está nos animais selvagens aparecendo para nos dar uma lição, para nos dar um limite. Capricórnio é limite, né? Capricórnio é regra. Então, Gaia veio, a Mãe Terra, né, a natureza veio nos dizer, olha, vocês estão passando do limite. Então, é por isso que eu acho que esse trânsito, que esse aspecto astrológico e, portanto, o coronavírus e toda a pandemia só vai, de fato, se aplacar e se acalmar quando a gente fizer. Entende? Não tem muito jeito da gente resolver o coronavírus e a pandemia enquanto humanidade, enquanto ser humano, enquanto indivíduo e enquanto coletivo. Então, lidar diferente com a exploração, com o consumo, com o lixo que a gente gera e às vezes nem separa na coleta seletiva, e com as nossas relações um com o outro, com a nossa violência, né? O coronavírus veio nos ensinar muitas coisas, principalmente que a gente precisa cuidar do outro si, né? Então, para poupar o outro, eu tenho que cuidar de mim. E para me preservar, eu também tenho que, no mínimo, dormir bem, comer bem, ter uma imunidade boa para, se eu pegar o coronavírus, e vencê-lo. Então, o coronavírus vem nos ensinar a cuidar da gente com mais disciplina, com mais amor e nos força a ter algumas outras posturas para que a gente possa, de alguma forma, não machucar ninguém, não provocar dano a ninguém, não contaminar ninguém. O vírus é um grande professor, mas infelizmente está tão resistente a essas lições que ele teve que vir com vícia para ensinar. A gente não aprendeu de outros jeitos. A gente só está conseguindo aprender com esse preço altíssimo, que é o preço de sangue, que é o preço de vidas, né? Então, por isso que eu acredito que a gente só deve acalmar um pouquinho esse processo em julho. Saturno agora saiu de Capricórnio e entrou em Aquário, que é a constelação subsequente. Mas é também uma constelação que ele rege. Aquário é corrigido por Saturno e também regido por Urano. O regente clássico é Saturno. Então ele também continua forte, ele é o rei em seu próprio reinado. Saturno continua muito poderoso em Aquário. Então ele vai continuar nos cobrando. Só que a cobrança que Saturno faz em Aquário é uma cobrança diferente. É uma cobrança para o futuro. Em Capricórnio, Saturno nos cobra o passado, o que a gente fez. Ele vem e traz a fatura. Em Aquário, Saturno está nos cobrando o que a gente vai fazer com isso. O que vocês estão construindo com isso? Então, o tempo de agora é um tempo de pensar soluções, de sair da caixinha. São aspectos muito pesados que falam de morte, de destruição, de perdas, mas a gente também tem Júpiter que está em Capricórnio, que é um planeta que fala de crescimento, expansão. Júpiter é o bom pai, né, na mitologia grega. Ele, nos antigos portais dos templos de Júpiter, tinha quanto mais, melhor, era a frase célebre dele. Então, ele é crescimento, ele é expansão, ele é aumento. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse rigor de Saturno, a gente também tem Júpiter dizendo: olha para fora da caixinha, achem novas soluções, descompliquem a vida, né? Então, tem aí todo um processo jupiteriano de nos trazer soluções, milagres, curas que podem aparecer, né? A gente só precisa parar de olhar pelo mesmo jeito e andar pelo mesmo caminho para começar a olhar outros caminhos e achar outras soluções. Se a gente conseguir fazer isso em termos de coletivo, também em termos individuais, na nossa própria vida, naquilo que a gente está vivendo, a gente vai conseguir aplacar essa crise. Ela vai ser um pouco mais leve do que está sendo, do que poderia ser em termos de destruição. E aí, por isso que o tempo de junho é importante, porque Saturno entrou em Aquário agora, ele vai caminhar pelo signo de Aquário até junho. Se não me engano, a data é 30 de junho ou 30 de julho, é quando ele fica retrógrado. Um planeta, quando fica retrógrado, parece, para quem está olhando, né, olho nu, que ele está andando para trás. Mas, na verdade, é porque o Sol continua na sua velocidade normal e aí esse planeta começa a ficar mais lento que o Sol.
Como ele está mais lento que o Sol, parece que ele está andando para trás, mas o Sol continua na mesma velocidade dele e o planeta que está mais lento. Por isso chama retrógrado. Em astrologia, a retrogradação de um planeta significa que ele vai refazer o caminho, ou seja, ele vai percorrer novamente as mesmas questões para ver se a gente entendeu a lição. É quase uma revisão para a prova. Então, ele começa a ficar retrógrado e em Aquário ele vai passar de novo por esses pontos que ele está passando agora. E aí ele fica direto, de vez, em setembro. Por isso que em junho, julho, ele vai dar essa placada. Eu vou confirmar a data direitinho, que ele fica retrógrado. E em setembro, ele volta para o movimento direto, ele volta a andar na velocidade normal dele, e aí ele vai seguir por novos caminhos, ele vai percorrer novos graus de Aquário. Ele vai ficar 2 anos e meio em Aquário ainda. Então, a gente tem 2 anos e meio pela frente de reconstrução do novo mundo. Saturno vai continuar com a batuta dele ali, regindo a orquestra e dizendo: vocês não andam na linha, não, pra vocês verem o que acontece, né? E aí a gente vai ter aí 2 anos e meio para dar uma aprendida, fixar novas bases, estruturar uma nova base para a nossa vida pessoal. Então, tá todo mundo passando por uma revisão. A gente vai passar numa revisão, numa transformação da nossa vida pessoal, de como a gente enfrenta o trabalho, como a gente enfrenta nossas relações pessoais, os casamentos, as relações pais e filhos, as relações entre as famílias. A gente vai viver uma forma diferente de lidar com o dinheiro, com o valor, com o nosso tempo, com o trabalho. A gente vai mudar completamente a nossa relação com a moeda, o dinheiro em si, e o que é valor para o coletivo vai mudar, do que é o valor para o individual. Então, a gente vai, de alguma forma, desconstruir valores antigos, porque junto com tudo isso que está acontecendo no céu, a gente também tem Urano em Touro. Touro é o signo que fala dos nossos valores, os valores pessoais, os valores coletivos. Também gosta muito de comer e dormir, mas essa é uma parte especial de Touro. Eles gostam dos prazeres da vida. Touro gosta ele é sensorial, ele gosta de viver a vida, de sentir a vida. Por isso dormir é tão precioso, comer é uma arte, são os gourmets, né? Os taurinos, eles gostam do sabor da vida. Pois bem, Urano, que é o planeta que fala de revolução, que é o planeta que rege Aquário, portanto é futurista, gosta de ser inventivo, é transgressor, ele é anticonvencional, ele não gosta de nada muito comum. Ele está em Touro, no iniciozinho de Touro. Ou seja, ele veio revolucionar os nossos valores, o jeito que a gente experimenta a vida, o jeito que a gente sente a vida. Então, junto com Saturno em Capricórnio, a gente tem Urano em Touro. Junto com Plutão em Capricórnio, a gente tem Urano em Touro. Entende como os nossos valores precisam mudar? A gente tem um clamor aí do grande inconsciente coletivo, porque é disso que a astrologia fala, para uma transformação profunda. Então, a gente precisa transformar dentro, porque aí muda fora, né? A gente tem grandes mestres aí, grandes filósofos, o próprio Buda, que nos diz muda dentro, que muda fora. Então, se a gente quer mudar o mundo, se a gente quer mudar o presidente, se a gente quer mudar o sistema, se a gente quer mudar a vida, começa mudando dentro. Olha o que está difícil dentro, o que você não está dando conta dentro, o que foi sempre o calcanhar de Aquiles, né? O espinho no pé. E vamos mudar dentro, mudar em nós o que a gente acha difícil e errado fora. Porque aí fora vai mudando também, né? Então, esse trânsito vai nos exigir isso. À medida que a gente vai dando conta disso, ele vai aplacando a sua intensidade e violência. E é uma coisa tanto pessoal quanto coletiva. Sim, é simultâneo. Né? De alguma forma, o coletivo só vai andar quando a gente fizer o trabalho individual. O universo amarrou isso bem direitinho para pegar a gente não vai ter como escapar, entendeu? A gente vai ter que fazer o processo interno para poder conseguir fazer o processo externo andar e funcionar, entendeu? Entendi. Então, ontem a gente teve uma conversa com a Flávia Ávila, que ela trabalha com a economia comportamental. E uma dica que ela deu que eu achei muito interessante para tratar um pouquinho da ansiedade era definir cenários. Assim, primeiro, encarar a realidade como ela é, né? E encarando a realidade, estabelecer ali 3 cenários, né? Desde um catastrófico, que inclusive a sugestão que ela deu para mim é catastrófica mesmo, que é ficar sem internet. Eu falei, não, então mata logo todo mundo, porque para que viver sem internet? 3 cenários e aí você conseguir estabelecer um plano a partir de cada um desses cenários e conseguir
em vez de ficar escondendo aquela ansiedade debaixo do tapete, de alguma forma você lidar com a realidade, com algumas projeções de futuro e poder aplacar um pouquinho, né? E, É, como é que você vê isso, assim? Como é que as pessoas podem aplacar a sua ansiedade? Como é que as pessoas podem, talvez não vou dizer um passo a passo, assim, mas uma sugestão de práticas ou de rotinas que a pessoa possa ir trabalhando com esse conteúdo interior, enquanto ela tem que uhum. lidar com essa nova realidade que é tão desafiadora. É. Bom, eu assisti ontem, acompanhei algumas lives, estão todas muito boas, e achei muito interessante a proposta dela. De fato, você colocar uma perspectiva otimista, uma realista e uma pessimista te ajuda a te centrar, né? A gente consegue ficar um pouco mais ah, a par do que pode acontecer. É bom que a gente se prepare para a pior possibilidade, mas a gente pode ter em mente assim a melhor solução, no mínimo a realista. Eu falo que a gente anda apoiado em duas pernas, né? A humanidade atualmente anda apoiada em duas pernas. Uma perna é a perna da negação, é a perna da fantasia, da fuga. E a outra perna é a perna do pânico, né? É a perna da emoção exacerbada. Então, ou a gente fica na fantasia de, não, é só uma gripezinha, ou a gente fica no, meu Deus, vamos todos morrer. As duas pernas, elas estão infantis. Essas duas pernas, elas estão fora da realidade, né? Tanto vamos todos morrer não é real, né? É um problema sério, é uma crise, é uma pandemia, né? Mas nós temos ferramentas para lidar com isso e o melhor do que as ferramentas, nós temos capacidade. O ser humano tem muita capacidade, a gente usa 4% da nossa capacidade cerebral, enfim, a gente tem muito para explorar para conseguir achar novas saídas e novas soluções. A gente dá conta. A gente só não sabe que dá conta, mas a gente dá conta do desafio. Então, o pânico, ele é uma forma infantil de lidar. Quem tem pânico é criança. Então, toda vez que nós sentimos pânico, nós estamos atuando pela nossa psique infantil. A criança, assim, a gente sente pânico porque ela não tem controle da realidade. Ela não consegue administrar a realidade. E aí, quando acontece alguma coisa fora do controle dela, ela tem pânico, ela pira mesmo. O adulto não. O adulto encontra outras soluções, né? E mesmo diante da morte concreta, tem uma onça vindo em minha direção, né? O adulto vai dizer, bom, deixa eu avisar para o povo que tem uma onça vindo e deixa eu fazer as minhas preces aqui, porque tem uma onça vindo. Mesmo diante da morte certa, o adulto tem um plano. A criança não, ela simplesmente surta, né? Então, a gente percebe que o pânico é uma reação infantil de uma criança que se sente encurralada. Então, a gente precisa primeiro tirar a perninha do pânico e trocar a perninha do pânico pela perninha da consciência. Então, ok, temos um problema sério, ele é realmente sério e a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Quem tem alçada e capacidade para lidar com essa realidade não é a criança. Então, as reações infantis serão muito mais problemáticas do que de ajuda. Então, a gente precisa acalmar nossa psique infantil, acalmar nossa criança interior. Logo depois disso, a gente tira o pezinho do pânico do chão e aí a gente pega o pezinho da fantasia. Também não adianta achar que a gente vai dar conta de tudo, porque a gente pula para o controle, que é o que ela estava falando, né? Então pronto, eu tenho um plano e eu vou resolver tudo. Não, a gente não vai resolver tudo. A gente pode, no máximo, cuidar da gente mesmo e dar soluções para o que está acontecendo. Não são soluções definitivas e não serão 100% eficazes. Nem precisa ser, ninguém está exigindo isso da gente. Então a gente tira o pezinho da fantasia do chão. E aí a gente põe os dois pezinhos do adulto, que é lucidez e desapego. Então a gente precisa primeiro entender que é sério, mas tem jeito. Mas a gente não vai ter o nosso jeito, não é do nosso jeito. A gente não vai ter controle e decisão sobre essa solução. A gente vai ter que colaborar com uma solução maior que vem de fora, que vem do coletivo. Então, trocar essas duas pernas, o pânico e a fantasia e a negação, pela realidade adulta, que é clareza, consciência e desapego, a gente vai conseguir andar bem nessa realidade. É claro que a gente não vai fazer isso automático. Ah, pronto, tirei o pânico, tirei a fantasia, vou jogar isso fora e agora eu sou um adulto. Estamos todos num processo, né?
Então, toda vez que vem a fantasia, que a gente começa a pensar que vai fazer, que consegue, que resolveu, ou que está tudo bem, que não é nada disso, a gente acalma a nossa psique infantil. Toda vez que a gente estiver entrando em pânico, começou, e vai vir, serão dias difíceis, a gente ainda vai enfrentar a noite mais escura desse processo, a gente ainda está no fim de dia, começando a noite, fim de tarde, e a gente ainda vai passar a noite mais escura para depois chegar ao alvorecer, e a gente vai ver o sol nascer de novo. Então, nos dias mais difíceis, é importante a gente lembrar que, primeiro, tudo passa, isso vai passar também, né? O ciclo se impõe sobre as etapas, isso é só mais uma etapa do nosso processo de vida, então tudo vai passar, né? E uma outra coisa é, tem uma solução para tudo. Pode não ser a minha solução, o meu jeito de resolver, mas uma solução vai aparecer. A gente só precisa estar atento, aberto e flexível. Por isso, liberando esse controle, né? Liberando essa necessidade das coisas serem do nosso jeito. A necessidade de que tudo seja do meu jeito é uma perspectiva infantil, é uma birra infantil. Só serve se for do meu jeito, né? Por isso que esse pezinho da fantasia também é infantil. Então a gente tira esses dois pezinhos infantis, coloca aí para andar os nossos pés adultos, né? E eles vão conseguir nos levar para onde a gente precisa chegar, né? Então essa perspectiva do pessimismo, né? Primeiro do otimismo, do realismo, do pessimismo, são bem importantes. Eu não acredito, para te acalmar o coração, que a gente vai ficar sem internet. Até porque a gente tem um Urano muito bem aspectado nesse mapa. Então, acho que a tecnologia a gente não vai perder. Por favor, né? De oração aqui para Ninguém que a gente sobrevive esse momento sem internet. tenha Sem internet. Eu acho que ela Netflix. não é? Eu acho que ela é fundamental. Eu acho que a gente não vai ficar sem, mas a gente vai ressignificar o sentido. Eu vi a Netflix falando, não sei agora se foi a Netflix. Bom, uma dessas emissoras dizendo que eles iam ter que diminuir um pouco a qualidade do vídeo Sim. pelo tamanho de conexões, de acessos, né? Então, de É. alguma forma, a gente vai ter que começar a substituir coisas para ter mais espaço livre para o que importa. Então, eu acho que algumas coisas vão mudar nas redes sociais, né? A gente vai de alguma forma precisar mudar isso. Então, um monte de coisa que não estava servindo para nada, que era só babeseira, que era só, enfim, a serviço de coisas não produtivas, vão perder espaço e vão ter que ser liberadas e substituídas por espaço para as coisas que são realmente úteis. É que a gente vai ficar muito mais dependente no sentido de escolher usar a ferramenta da internet para coisas muito mais sérias, muito mais importantes, né? Quem está Eu dizendo acho para que eu gente? vejo, só tentar complementar um pouquinho, eu vejo que nesse momento, eu acho que num primeiro momento a gente ganhou aí de presente um vazio muito grande e aí começou a encher, né, com internet, com os aplicativos, com Netflix e tal. E aí daqui a pouco eu acho que a gente vai começar a ver que aquilo não serve, não encaixa e vai dando uma separada e vai selecionando melhor o que a gente faz com o nosso tempo, né? Exato. As pessoas já estão saindo de grupos e não, estou selecionando melhor meus grupos, já não estão abrindo mais todos os vídeos, porque primeiro veio aquele vazio, todo mundo correu para as redes sociais, né? Mas agora já está saturado, as pessoas não estão mais aguentando tanta coisa. E é isso mesmo, entende como esse movimento é natural, essa seleção ela é produtiva? A gente vai começar a ficar cada vez mais seletivo, as coisas vão ter que melhorar a qualidade, não é qualquer coisa que você põe no YouTube que vai bombar que as pessoas estão realmente precisando de preencher com coisas produtivas esse espaço, né? Então, acho que vai melhorar, inclusive, a internet. Acho que ela não vai acabar, não, ela vai só melhorar. Agora, assim, uma coisa que tem gerado muito, e a internet tem esse mérito, né? São memes, né? Piadas, e a gente consegue fazer graça, a gente, graças a Deus, e assim como Deus, somos brasileiros, né? Exatamente. E, e a gente aí é beneficiado por belas praias, muita natureza e memes. Então, Exatamente. eu acho que uma categoria para mim, inclusive, já deixando o convite para o pessoal, amanhã eu e o Santiago, que é meu parceiro aí na Descomplica, nós vamos fazer uma live especial só sobre memes. Então, quem tem saído de grupos e não tem acompanhado os vídeos e os memes, pode fazer um resumo da semana, amanhã. Amanhã às 11 nesse mesmo bate-local. Bom, é, uma categoria de memes que eu acho muito engraçado, e para mim particularmente é engraçado, porque é o famoso pimenta no olho dos outros é refresco, Uhum. porque
O meu isolamento, ele é metade do tempo isolamento de verdade, sozinho, e metade do tempo com os meus meninos, que são uma interação muito tranquila e muito de qualidade, assim. Mas a E galera está tendo que enfrentar os seus demônios internos e está tendo que enfrentar a sua família, né? E você que trabalha aí essa parte sistêmica familiar, como é você ter que reencontrar com a sua família de forma obrigatória e ficar trancado e conviver 24 horas? Porque tinha muita gente que se esforçava bastante para se manter como um desconhecido dentro de casa, né? E agora é, não tem pra onde correr. não vai ter como. Vai ter que enfrentar, porque daqui a pouco até as conversas difíceis serão melhores do que o silêncio, né? A gente vai chegar nesse ponto. Eu acho que os memes e as piadas, elas são imprescindíveis. A gente tem essa habilidade no Brasil de dissolver o que é denso com humor, né? Fica mais palatável. O humor tem essa função. Inclusive tem Maitreya, né? Que é a quarta emanação do Buda. Depois do Buda da compaixão vem o Buda da alegria, que é aquele mais gordinho, que está sempre rodeado de crianças nas imagens, sorrindo. Esse Buda, o Maitreya, ele dissolve os obstáculos com alegria. Então eu acho que o brasileiro está num caminho bom de dissolver. Só não pode ficar só no meme, né? Mas é importante ficar no meme também, para a gente conseguir dissolver o que está tão pesado e tão denso com humor, né? Eu acho que isso é uma habilidade. Eu admiro isso muito também em nós brasileiros. E fazer piada com a desgraça não é para qualquer um. E aí, né? Aí tem muita piada, né? Encontrei com a minha esposa, ela até é uma pessoa legal e tal. E a gente tendo que redescobrir a família nesses períodos difíceis. Bom, as relações familiares, elas sempre estiveram presentes na nossa vida. Mesmo quando a gente estava ali fugindo, eu moro em outro estado, nunca mais falei com meu pai e com a minha mãe, moro na mesma cidade, mas não encontro. A gente acaba transferindo essas relações para as nossas relações atuais. Então, principalmente as relações hierárquicas, então, nossos chefes, o síndico do prédio, o governo, o Estado, a polícia, né? Todas as relações hierárquicas, elas vão verter os conteúdos arquetípicos de pai, não necessariamente o nosso pai, mas o arquétipo pai por quem ele foi vertido, vai ser transferido ali. E as relações afetivas vão ser, principalmente as muito afetivas, vão ser transferidas na nossa relação com o arquétipo mãe. Normalmente, relacionamentos amorosos, os amigos mais chegados, as relações mais positivas, mais íntimas, a gente vai transferir mamãe. Então, se você não estava lidando com a sua mãe e com o seu pai em casa, você estava lidando com eles no trabalho, com o seu chefe, com o seu relacionamento amoroso. A gente estava lá lidando, achando que não, mas estava lidando, né? E agora a gente vai eliminar a terceirização, entendeu? Vai tirar essa transferência que a gente tinha feito e vai ter que enfrentar o arquétipo lá de cara. Seja pela falta, para quem não tem mais os pais por perto, a gente vai ter que olhar para essa falta e preencher essa falta com o amor, com a presença que está dentro de nós os nossos pais estão sempre vivos, e seja pela dificuldade do vínculo, pelo convívio difícil, pelos conflitos, pelas diferenças, a gente vai ter que preencher também, é, porque ser diferente não inibe ou anula o amor, muito pelo contrário. O amor ele é tão maravilhoso e tão grande, principalmente o amor entre pais e filhos, que é o amor mais poderoso que existe, dos filhos pelos seus pais. Esse amor ele abraça qualquer coisa, ele dá conta da raiva, do ódio, da diferença, das palavras difíceis. Nada disso diminui, aplaca ou retira o amor entre pais e filhos, né? Dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais. Então, a gente vai conseguir preencher a nossa lacuna de pai e mãe, nem que seja com as relações difíceis. Com as tretas, como eu chamo sempre, todas vão estar ali. A gente vai, ok, tem essa treta aqui e é meu pai, esse é meu pai, essa é minha mãe. A minha mãe tem Nem que treta. seja com o pai e com a mãe, né? A gente vai preencher. Nem que seja com o pai e com a mãe. Entendeu? Que graças a Deus a gente está tendo que preencher eles com eles mesmos, entendeu? Porque não vai ter jeito, gente. Para a gente dar conta. A gente só vai conseguir sair da infância, quanto indivíduo e enquanto sociedade, quando a gente se resolver com os nossos pais. Enquanto a gente estiver apontando o dedo para os pais e dizendo você devia ter feito isso, você não podia ter feito aquilo, a gente está ainda preso na infância. Né? Então, a gente não vai conseguir romper com a infância e, de fato, ir para uma vida mais madura, da alçada dos adultos, se a gente ainda estiver apontando dedos para os pais, cobrando coisa dos pais, questionando os pais.
Não que os pais sejam só perfeitos e a gente tem que engolir, aceitar e seguir a vida. Não. De fato, os danos aconteceram. Os nossos pais são humanos, breaking news, né? Nossos pais são humanos, eles têm limites e eles não conseguiram fazer tudo, mas eles deram tudo que eles tinham, né? Então a gente precisa olhar, honrar, respeitar o que aconteceu de difícil, mas a gente também precisa dizer, bom, era o que eles tinham para oferecer e foi o que foi. E a boa notícia é que deu certo. Porque mesmo com todas essas dificuldades, com essas incapacidades, com essas inabilidades que podem ter acontecido dos nossos pais, nós estamos aqui vivos e inteiros, capazes de viver esse momento. Então, nossos pais tiveram sucesso, porque os filhos deles estão vivos. E é graças a eles, sim. Mesmo que tenha sido o pai que gerou, concebeu, gerou, pariu, deixou ali e foi embora. Fez tudo que deu conta, né? Eu tenho alguns pacientes que são órfãos, que foram adotados, e a gente sempre trabalha esse conteúdo da adoção. Os pais são positivos mesmo quando eles vão embora, logo depois que a criança nasce. Porque, às vezes, se afastando da criança, os pais estão protegendo a criança de uma convivência nociva. São pais que entendem que são tóxicos para os seus filhos. Eles dizem, bom, eu ajudo não atrapalhando, eu ajudo ficando longe. E, principalmente uma mãe que faz isso, ela está indo contra todas as células do corpo dela, contra todo o instinto maternal dela, quando ela diz, é melhor que você fique com outra pessoa, né? Então não é uma decisão fácil de ser tomada. Não importa o que essa pessoa vive e sente e fala, essa decisão não é fácil. Então, os nossos pais são positivos mesmo quando eles só dão conta, só entre aspas, dão conta de nos dar a vida. E não fazia mais nada para proteger e preservar essa vida, né? Imagina quando eles ainda ficaram ali, deram comidinha, deram as vacinas, tudo, trocou as fraldinhas, voltou para rotar depois da mamada, deu os beijinhos, aguentou os dentinhos nascendo, as cólicas, depois ensinou tudo a fazer, a coordenação motora, da papinha, olha que beleza. Ninguém lembra das noites, das viroses, das febres. Então, pode ter sido muito grave o que papai e mamãe fez? Pode. Mas a gente tem que lembrar do que eles também fizeram de positivo. E só da gente conseguir ser grato pela vida, e ser grato por essa manutenção primária da vida na primeira infância das crianças, a gente já consegue preencher o vazio. Mamãe, papai, você isso, isso, aquilo, mas você me deu a vida, você me manteve viva, muito obrigada. E o resto agora eu faço, porque agora eu sou adulta. Então não importa o que você deu conta ou o que você não deu conta. Daqui para frente é comigo. Bater a bola no peito, chamar para si a responsabilidade. O que você fez foi o que você fez. E tá tudo certo que você tenha feito assim. Pessoal, voltei aqui online. A gente teve um problema no áudio, um problema com a internet. Eu estava falando do perigo de a gente ter problema com a internet, né, nesse momento. Vamos lá. A Ana entra. Vamos aqui. Aguardando a Iana. Vamos conferir. Alô, Iana, tá me ouvindo agora? Vamos ver se eu tô te ouvindo agora. Tô te ouvindo, agora eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo também, maravilha, podemos voltar. Quero voltar então para uma pergunta nova, pessoal. A gente está conversando aqui com a Iana Meirelles, da Vagalume Terapias. A gente está falando um pouquinho sobre diversas abordagens sobre como superar e vivenciar esse momento de isolamento e quarentena, né, tanto para os negócios quanto pessoalmente. E a gente falava antes de a internet dar problema, tá vendo como a internet dá problema é perigoso? A gente falava sobre a questão da convivência com as famílias, né? Que muita gente agora está sendo obrigada aí a trancafiado a conviver com as famílias. Talvez esperassem estar em outras celas com outras pessoas, mas estão com a família e estão tendo que lidar com isso, né? E eu acho tem alguma dica, assim, alguma forma, a constelação, né, essa forma sistêmica tem muito essa questão dos papéis, né? Então, assim, como é que você gerar alguma paz e harmonia respeitando aí os papéis e as questões familiares, colocando as coisas nos seus lugares para você gerar um pouquinho mais de harmonia nesse momento. Tô viajando ou tem como fazer uma abordagem nesse sentido?
Tem, não, é exatamente isso. O Hellinger diz que o amor ele só consegue ser usufruído se ele tiver o amor é como se fosse a água e a ordem é como se fosse o vaso, né? Então, ou a jarra, como você quiser, a metáfora que quiser. Então, a gente precisa da ordem para poder usufruir da água, senão ela vai escorrer pelos dedos, né? O amor ele vai acabar se escorrendo pelos dedos se ele não tiver de ordem, né? Cada coisa no seu lugar, a ordem nesse sentido, de cada coisa no seu lugar. Então, eu acho que o primeiro passo é a gratidão, né? A gente tem que saber qual que é o nosso lugar. Então, quem nasceu antes de mim está acima de mim e tudo que eu posso ter por essa pessoa é gratidão. Ponto final. Comigo, eu agradeço pela vida que veio, os irmãos mais velhos também, eles filtram coisas pra gente. Então, gratidão. Tenta ficar na gratidão. Tenta ver a positiva e se retira. Porque quando a gente está julgando, a gente pensa. Então, não julga se foi certo ou errado. Muito obrigada, foi como tinha que ser. Aí a gente trabalha a aceitação. Então a gente tira o julgamento e põe a aceitação. E aí embarca na gratidão bonito. Porque aí a gente minimiza os conflitos. E com quem vem depois da gente, a gente até tem alguma alçada de dar pitaco, de dar alguma coisa, mas a gente só tem alçada mesmo sobre os nossos filhos. Irmão mais novo, a gente pode ter uma conversa, mas a gente não vai decidir o destino dos nossos irmãos mais novos. Então, a gente deixa para os pais essa bola. Aí é o destino de cada um com seus pais. E aí, então, a gente só vai ter alçada e poder de decisão mesmo sobre a nossa própria vida e a vida dos nossos filhos. E o segredo para tentar manter uma convivência mais harmônica é se retirar do julgamento, se retirar da cobrança, e aí a gente vai para aceitação e não embarca nas dinâmicas, fica só na gratidão. Uma coisa que eu sempre ensino para os meus pacientes, falo muito nas palestras de constelação familiar, é fingir o desmaio. O que é isso? O que é o fingir o desmaio? Quando alguém maior que a gente, mais velho que a gente, nossos pais velhos, tios e avós, todo mundo que nasceu antes que a gente, nos pede ajuda, desde que seja uma ajuda, né? Claro, não estou conseguindo respirar. Aí você pode ajudar, tá, gente? É só ajuda, que eu digo ajuda psicológica, apoios e intervenções. O que a gente faz? A gente finge um desmaio. Primeiro, a gente pode, se for uma pergunta, a gente devolve a pergunta. Então, quando alguém mais velho me pergunta, o que você acha que eu devo fazer? Eu falo, pois é, o que a gente vai fazer? Pergunta. Porque aí não tem que dar. Quem é mais velho do que eu, solução. Eu cheguei depois, eu não sei, eu sei menos do que essa pessoa. Então a gente devolve a pergunta. Se não resolveu, a gente finge o desmaio. Então, se tem uma pessoa muito aflito, nossa, o que eu faço? Não sei o que, eu passo mais mal do que a pessoa. Falo, meu Deus, e agora? Nossa, você me falou isso, agora eu estou desesperada. Aflita do que a pessoa aflita que me procurou. Porque aí, automaticamente, a ordem se estabelece. A pessoa que está aflita no telefone fala, não, calma, eu não queria te deixar assim, vai ficar tudo bem, pronto. Então, se é papai e mamãe, então isso dá uma solução maravilhosa. Porque baixa o pai e a mãe nos nossos pais, que é uma maravilha. É só você ficar pequeno, só você ficar frágil, dizendo, não, agora, você foi desesperada, mas como assim isso aconteceu? Meu Deus do céu, aí você fica mais desesperado do que ele. Ele vai dizer, calma, minha filha, tá tudo bem, a gente vai dar um jeito, não fica preocupada. Então, a gente precisa ficar pequeno diante dos nossos pais e, se precisar, a gente finge o desmaio. Não dá conta. A gente devolve a pergunta. E é uma tentação muito grande tentar dar soluções para os nossos pais. A psique infantil fica super feliz quando os nossos pais parecem precisar. Minha filha, preciso de você. A gente fala, uau! Meus pais precisam de mim, olha como eu sou importante, olha como eu nesse vínculo. Eles não vivem sem mim, né? Então a gente gosta disso, é uma sensação que a gente gosta. Mas isso causa um dano pra gente, porque se a gente é fonte para os nossos pais, quem é a nossa? A gente fica se sentindo desprotegido, sem uma alçada superior. Então é bom que os nossos pais sejam maiores do que a gente e que não precisem muito da gente, não. Somos nós que precisamos precisar dos nossos pais, né? Então a gente fica pequeno
e a gente deixa eles com as soluções deles. A gente pode oferecer, pode trazer a realidade. Dizer, olha, está acontecendo tal. O que a gente vai fazer com isso? São eles que vão decidir. Entende? A gente pode trazer, mas a gente nunca traz soluções para os nossos pais. Porque toda vez que a gente tentar solucionar alguma coisa para os nossos pais, a gente vai estar fracassando miseravelmente. Infelizmente, existe uma intervenção do destino que toda vez que a gente tenta salvar os nossos pais, ele vem e faz aquilo que tinha 100% de chance de dar certo, dá errado, né? É uma maravilha. Eu já tentei bastante, então posso dizer para vocês de carteirinha que não funciona, entendeu? Toda vez que a gente tenta ajudar os nossos pais, a gente fracassa. Então, desiste de ajudar os seus pais, né? O coronavírus veio nos ensinar isso bem desenhado. Quer ajudar os seus pais? Deixa eles sozinhos. Quer ajudar os seus pais? Não visita eles, não fica por perto, não oferece riscos. Deixa eles sozinhos, que eles vão lidar sozinhos com isso. Eles estão pé de guerra. Eles sabem muito mais do que a... Então, deixa eles lá, que eles vão dar conta, né? Claro, isso com nossos pais lúcidos e capazes. Quem tem pais senis, que não estão mais lúcidos, aí a gente precisa de uma intervenção maior, nem que um médico dizendo que ele precisa, né? Mas para que os pais lúcidos, deixa os pais lúcidos lá, eles vão dar conta de resolver as tretas deles. Eles deram conta. Quando a gente nasceu, eles já estavam dando conta. Eles têm cacife para isso. Né? Maravilha. Então, assim, a gente só É precisa deixar basicamente aqui. isso. Eu acho que. Acho que a gente só precisa deixar aqui um aviso para as autoridades de saúde que desmaios não são um novo sintoma do coronavírus, né? São uma Do dica da Ian. coronavírus. Vai estar lá Confundo entre os entre sintomas do faremos. coronavírus, desmaios. Não são um novo sintoma. A população jovem está desmaiando com o coronavírus. A gente deixa isso já avisado para as autoridades de saúde, que é só uma estratégia para conseguir conviver melhor em casa, Exato. respeitando aí a hierarquia. E Ana, Exatamente. Finge o deixa desmaio simbólico. desmaio simbólico. O pessoal mandou bastante mensagem aqui, elogiaram muito o meu copo do Vasco Ah, e, Senhor. É. e outras coisas mais. Mas eu acho que a gente acabou conversando bastante, tratando dos principais temas. Tem mais alguma coisa que você acha importante? Alguma mensagem que você quer deixar para as pessoas? O que você vê aí? Você já deu aí para a gente uma tarefa, né? Que é olhar para dentro e trabalhar certas coisas. Vou tentar resumir aqui para ver se quem não assistiu tudo e para você ver se eu entendi direito. É um momento, né, de olhar para dentro e trabalhar coisas com as quais a gente tem evitado e que impactam a coletividade, né? E aí dessa forma a gente eleva a Isso. coletividade a um patamar onde a gente vai conseguir avançar nessa crise. A gente aí pela astrologia Exato. deve estar chegando aí mais ou menos nesse ponto lá para o final de julho e vamos ter um novo padrão aí para o planeta só daqui uns 2 anos e meio, né? Então acho que as pessoas têm que se É. acalmar e é curioso porque eu estava ouvindo uma música hoje mais cedo, até coloquei no meu stories, It's a Long Way, né, do Caetano Veloso cantando, e é isso, assim, né, a música fala, essa parte talvez a gente não concorde, né, nós não somos fortes o suficiente, talvez não sejamos fortes o suficiente para imprimir no mundo a nossa vontade, né. Eu acho que é mais a gente entender. Acho que aí tem essa tarefa também que eu acho que você colocou para todo mundo, que é entender que não vamos conseguir imprimir a nossa vontade no mundo e sim o oposto, né? Que a gente vai começar a ter que Exato. trabalhar com a realidade e avançar aí coletivamente, né? Então, assim, se você pudesse resumir para a gente, né, talvez melhor do que eu, quais são aí as dicas para enfrentar esse momento e também os seus recados, o que você acha importante para as pessoas. Claro. Bom, você resumiu perfeitamente, é exatamente isso. É bom. Primeira coisa, primeiro
ponto de realidade é a gente perceber que não é uma corrida, é uma maratona. É realmente alguma coisa que vai se estender. Então não adianta dar um gás agora, porque a gente vai precisar de fôlego para uma maratona, né? É um processo de transformação. Então, vamos fazendo o que a gente vai dando conta e dando conta cada dia mais, de mais coisas, né? E de ir mais à frente. Acho que esse é o primeiro passo. Calma. Primeiro, tudo passa, né? As etapas, elas não são eternas e o ciclo se impõe sobre as etapas, ou seja, a roda gira e nada dura para sempre. Segundo, é uma maratona, então vamos economizar o fôlego, vamos ter estratégia, vamos ter inteligência. A gente precisa da mente nessa hora, então a gente precisa manter ela sã para dar conta de planejar e organizar a realidade que a gente tem agora. E o outro passo é o passo da compaixão, da autocompaixão. Somos humanos, estamos aqui para sermos elaborados e temos dificuldades. E é importante que a gente aceite isso, né? Eu acho que o principal movimento que a gente tem que fazer agora é se colocar em ordem. Claro, se colocar em ordem diante dos pais, diante da nossa família, se ficarmos adultos e responsáveis diante dos nossos filhos e não deixar que outros façam esse papel por nós. Tem toda essa discussão da educação e dos... Enfim, tem que o mais importante é a gente ficar em ordem com o planeta. O ser humano entendeu que era o ser mais poderoso do planeta. E a gente achava que era o topo da cadeia alimentar, mas a gente não é. O ser mais poderoso do planeta é o próprio planeta. Precisa ficar em ordem com o planeta. A gente precisa assumir o nosso lugar com o planeta. De hóspedes numa casa. A gente não é o dono da casa, a gente é hóspede no planeta. A gente precisa entender melhor, né? E nesse se colocar o planeta, a gente vai precisar entender o nosso lugar de humano e nossa humanidade, né? Então, é isso que você falou perfeitamente. Não é que se adequar a gente. Somos nós que teremos que nos adequar ao planeta. Como hóspedes se adequam à casa onde estão hospedados. Se a regra é dormir tal hora, se você é um hóspede, você vai dormir tal hora. Na sua casa, você dorme a hora que você quiser. Na casa dos outros, você dorme na hora que o dono da casa dorme. Então, a gente vai ter que aprender a estar em harmonia com o lugar onde nós estamos hospedados, que é o planeta Terra. Então, a gente precisa se colocar em ordem com o planeta Terra, achar o nosso lugar e sair da infância, romper com os paradigmas da infância e indo aí amadurecendo. É claro que todos nós que já somos adultos hoje, já conseguimos nos tornar adultos em várias áreas da nossa vida, em vários conteúdos nossos. A gente não está 100% na infância. Quer dizer, algumas pessoas estão 100% na infância, mas a gente não vai falar deles. A maioria de nós da infância. Mas ainda tem um ou outro conteúdozinho, né? Que a gente ainda está preso na infância, que normalmente é a parte da nossa vida que está dando muito trabalho, que está trazendo sofrimento. Então, a gente precisa olhar para isso, abrir essa ferida, dar uma resolvida nisso, para a gente conseguir gentileza, auto-amor, autocuidado, a gente conseguir limpar essa ferida e romper com essa dor do passado para ficar inteiro e pronto para viver o presente e construir um futuro, né? Eu acho que é basicamente isso, gente. Autogentileza, esperança, persistência e, né, resiliência. É hora da gente ir fazendo devagarzinho, mas ir fazendo. Maravilha. E Ana, muito obrigado. Eu vi um pedido aqui, as pessoas estão querendo, a gente vai disponibilizar a live na íntegra, a gente vai juntar esses vários arquivozinhos que a gente precisou sair, voltar e disponibilizar ela na íntegra no YouTube e no Instagram. Aí a Ana pode distribuir, a gente vai distribuir também. Fica lá para quem quiser ver depois a íntegra ao vivo. Queria agradecer pela sua força, pela sua justeza e capacidade de mostrar a realidade para a gente nesse momento. E qualquer coisa, conte comigo. Estamos juntos. Amanhã nós estamos online de novo, às 11 horas, para falar aí da nossa principal qualidade, que é os memes. E fica o convite. E obrigado. Grande beijo e até mais.
Eu agradeço demais a oportunidade, sempre parceira com a Descomplica, nós estamos sempre juntos e espero que tenha ajudado as pessoas. Estou à disposição nos canais do Vagalume, @Vagalume Terapias, tem no Facebook, tem no Instagram e colaborar, estamos aqui, sempre. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a Valeu, você. grande beijo.